E a gente está vendo algo acontecer aí nos últimos dias, nos últimos 4 ou 5 dias aqui no Brasil, que está me chamando muito a atenção. É justamente os colunistas de opinião, aqueles que o professor Olavo sempre dizia, né? Os grandes jornais do Brasil falam para 1% da população, mas é aquele 1% que decide. Acho que isso é uma memória do professor Olavo que precisa ser trazida nesse momento aqui, porque eu estou assistindo exatamente isso acontecer. E do que eu estou falando? Nós temos aí o Pablo Hortelado e a Malu Gaspar no Globo, teve também uma colunista na Folha, e todos eles estão falando que, olha, STF, vocês já mostraram que salvaram a democracia dos golpistas, mas agora é hora de colocar limites para o Supremo. Eu tenho até aqui duas das colunas, né, para colocar na tela. A primeira da Malu Gaspar, né, do dia 27/11, 4 dias atrás, onde ela diz: depois de superar o golpismo, olha só que altruísta, né? Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. E aqui nós temos o Pablo Hortelado também, que está dizendo: condenação de golpistas tem de ser o fim de um ciclo de exceção. Pois é, quando a gente fala de exceção, sabemos que estamos falando de um Estado que não respeita a Constituição, o devido processo legal e afins. Fabi, olha, tem tanta coisa que dá para a gente comentar aqui, mas queremos ouvi-la, querida. Por favor, o que você pode dizer para nós do ponto de vista até jurídico também, de cidadã e comentarista, né? Olha, PH, eu até colocaria também nessa, até esqueci de falar, mencionar, mas vou falar aqui agora. O Uribe, da CNN, também hoje fez uma apresentação um tanto estranha, né, que ali a apuração da CNN também é nesse sentido, né, de que é um problema a questão do STF que estariam vindo com resguardo. Então, isso foi até amplamente divulgado pelas redes sociais, e teve também a Lígia, não me lembro qual que é, mas é a Lígia da Folha, que também foi nesse mesmo sentido. Então, o que a gente está assistindo? Essa questão da Malu Gaspar foi, para mim, a mais grave, porque existe quem de nós aí da direita que elogia a Malu Gaspar. Não tem cabimento. Não tem cabimento, porque é uma jornalista chapa branca que está a serviço do regime. Alguém que usa um veículo grande para dizer que houve sim um tribunal de exceção e que agora o Supremo tem que voltar para né, que não é assim, o gênio do mal não entra na caixinha novamente, né, uma vez que saiu de lá, poder não aceita vácuo, ele tem ocupado muito bem o poder, infelizmente, no Brasil. Isso pode chegar também ao Grupo Globo, a todos eles, e eles sabem disso, eles sabem que a injustiça, a ausência de provas, que o voto do Fux, que as injustiças ao devido processo legal, que a questão também de violação de direitos humanos, ela permanece. A cada dia nós temos algo a mais. Por exemplo, hoje tivemos aí a notícia de que General Heleno, né, entrou lá com aquela petição informando o estado de saúde e o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para o General Heleno fazer exames, e quem vai fazer é a PF, que, já explico, a PF não tem essa competência. Teria que ser nomeada uma junta médica, e essa junta médica, então, avaliar a situação do Moraes, que é muito fácil de constatar Alzheimer através de exame de sangue, é simples. Não é nada que, não existe. Existe sim e é fácil. E interessante, ele não deu 24 horas, ele não deu 48 horas. Ele deu 15 dias. E 15 dias, por uma junta aí da PF, que não tem capacidade, que não deveria ser quem faz esse tipo de coisa, pode ser determinante para a vida do general Heleno. Em relação ao presidente Bolsonaro, igualzinho, que eu estou falando da parte do direito, mais violações a direito humano, direito fundamental por parte do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Bolsonaro também tem uma condição de saúde que todo mundo conhece, é pública, não dá nem para dizer que ele desconhece, mas ele tem ignorado as várias petições dos advogados do presidente Bolsonaro com laudos médicos, né, feitos, e que qualquer médico iria avaliar e falar, realmente, este homem atualmente não tem condição de cumprir qualquer tipo de regime fechado, né? Muito menos aí na cela da PF. A gente também entendeu ali que é bem complicado o PH. Ele determinou que os bombeiros oficiaram a PF dizendo, olha, nós precisamos,
né, fazer o socorro do presidente Bolsonaro, não tem como. O bombeiro já está tirando o corpo fora, porque sabe, né, que se o Bolsonaro passar mal para valer, isso é uma questão, infelizmente, de dias contados, se ele continuar nessa situação, se alimentando mal, não tendo alguém que cuide dele quando ele dorme, ele só pode ficar de um lado, né, do corpo. Então, são condições de saúde, você pode odiar o Bolsonaro, mas isso está na lei. A lei vale ou a lei não vale? Né? E a gente está aqui defendendo, acima de tudo, a lei, porque a lei é o limite, né, de ditaduras. A gente acabou de dizer, acompanhando o Maduro. O Maduro é um violador de direitos humanos absurdamente reconhecido, nacionalmente e internacionalmente. A quantidade de venezuelanos que saíram de fora para se resguardar, inclusive do devido processo legal e de direitos fundamentais violados, são enormes, né? E aqui no Brasil tem acontecido isso também. Eu, particularmente, conheço uma gama enorme de pessoas que, infelizmente, estão deixando o Brasil, não pela situação difícil que o Lula está fazendo, propriamente dito, mas pela ausência, né, de otimismo e fundamentado em relação ao futuro político do Brasil, colocando o Brasil, infelizmente, talvez no lugar aí de ocupar a Venezuela. E isso com aval dos ministros e com aval destes jornalistas, que foram sempre chapa branca, falaram insanidades para condenar o Bolsonaro. Agora há pouco também vi na Globo falando, olha, os deputados da Câmara Federal, que ficam fora do Brasil, estão gastando R$419 mil. Desculpa, o Eduardo Bolsonaro tem feito um trabalho excepcional, que eu tenho certeza que os eleitores dele gostam. E a gente poderia dar o exemplo também recente do Hugo Mota, por exemplo, que viajou com um jatinho particular para acompanhar o futebol, né, Flamengo, estava lá com a camisa do Flamengo. Então, por quê? Né? É muito qualquer leigo, não precisa ser alguém do direito, não, porque o direito é questão de bom senso. Quem tem bom senso, que não iria averiguar essa situação, né? De um lado, o presidente da Câmara com o Brasil pegando fogo, indo viajar, largando tudo, e do outro, deputados que foram obrigados a sair do Brasil, porque tinha ameaça de prisão injusta. Tanto a denúncia em relação ao Eduardo Bolsonaro é completamente fora da lei, aquilo não existe, como também as condições de condenação do Ramagem, né, também não existe. Então, até quando, né? Então, a gente tem assistido tudo isso e é muito triste entender que jornalistas deram aval e agora estão com medinho, né? É só nessa hora que eu tenho um pensamento que não é muito legal, mas vem à cabeça. Eu penso, vai Xandão para cima deles, porque eles mereciam. Pois é, e você comentou da Malu Gaspar, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que me faz não compreender, e aí eu estou olhando aqui sempre com um olhar mais de não, todo mundo age de boa fé. A Malu Gaspar, ela é autora desse livro gigante aqui, tá? Que vocês estão vendo, que inclusive eu li esse livro aqui, né, para não inteiro, mas fiz muita consulta para escrever o meu livro do Foro de São Paulo, porque ela fez um trabalho aqui, ó, a organização, a Odebrecht, o esquema de corrupção que chocou o mundo. Ela conhece as entranhas do que ela está falando. Ela sabe qual que é o tamanho do problema. E ela sabe, se a Odebrecht é a organização que ela está colocando aqui, essa organização, ela prestou serviço a quem? Se chocou o mundo. E, olha, gente, são aqui quase 700 páginas. Que essa mulher, ela teve que trabalhar, ela se dedicou, ela se aprofundou. E essa organização, ela sabe muito bem como funciona. Então, assim, a que interesses a Malu Gaspar fechou os olhos para o que estava acontecendo e agora ela descobriu que existe um problema. Porque alguma coisa não casa. Alguém que escreve um livro, e o livro é bom, desse tamanho aqui, Fabi, falando sobre o maior esquema de corrupção da política mundial que se tem, investigação e processo aberto. E essas pessoas aqui estão soltas e trabalhando de novo para o governo. Então, assim, alguma coisa não está batendo aqui, de verdade. E aí, nós tivemos um comentário do
Meu Deus, eu tava com o nome dele aqui na ponta da língua agora, sumiu da minha cabeça. Eu tô ficando velho, Fabi. Meu Deus. É Peraí que meu HD cansaço, vai trazer. Hã? é cansaço. É cansaço, mas o Reinaldo Azevedo, meu HD tá assim, precisa de 10 segundos. O Reinaldo Azevedo, ele mandou um recado para Malu Gaspar, para o Hortelado e para o pessoal. Não sei se você viu isso. Ele disse assim para o pessoal: olha, cuidado, que quando você olha para o abismo olha de volta para você. Isso é coisa de mafioso. Desculpa, eu não tenho outro termo. Não é porque nós somos jornalistas que eu vou ficar passando pano. Como diz o Rica Perrone, eu não faço parte de nenhum sindicato nesse sentido de jornalista, não, que um tem que ficar protegendo o outro. Isso aí é recado. A Malu tá dando recado de alguém, ela tá tentando criar uma câmara de eco e conseguiu, porque ela, o Hortelado, outros nomes, né? Como o próprio da CNN, o Uribe, que você comentou, Fabi, a menina da Folha, enfim, todo mundo começou a falar disso. Aí, de repente, vem um arauto também, que a gente sabe que tem muita entrada no STF, que é o Reinaldo Azevedo, veio e colocou: opa, peraí, cuidado quando você olha para o abismo olha de volta para você. Isso é um recado para Malu Gaspar e o pessoal da Globo? Tipo, ó, cuidado que vocês estão pedindo que eu posso puxar uma pastinha aqui, né? Vocês podem começar a tentar contra o Estado Democrático de Direito. Ou eu estou sendo muito maldoso, Fabi? Não, zero maldoso. Eu nem vou dizer que, nesse caso, esses jornalistas têm teto de vidro. Nem acho. Realmente, o livro aí da Malu Gaspar, vou ser sincero, eu não li, mas realmente é bem elogiado, e 700 páginas, sem embromação, realmente ela fez uma pesquisa ampla. Então, é pior ainda neste caso, porque ela sabe exatamente a organização criminosa que governou o Brasil e está governando novamente. Então, é receio, é medo, é ameaça, relacionamento com ministros do Alexandre, não é Alexandre de Moraes, com ministros do Supremo, olha o lato falho, não sabemos, né? Quem sabe um dia nós saberemos. Eu vou fazer um paralelo. Nós tínhamos o jornalista Guzzo, que infelizmente nos deixou esse ano, né? Infelizmente, e ele era uma voz completamente o arauto da realidade ali no Estadão. Então, não é desculpa. A gente vai entender que essas mídias, elas dão espaços para quem consegue falar a verdade, por pior que seja ali. Né? Então, o Guzzo tinha esse espaço. Então, a Malu Gaspar, eu tenho que presumir isso, que ela também teria espaço para dizer a verdade, ou pelo menos deixar a verdade um pouco mais entrar. Mas eles foram completamente insanos em admitir que aquilo, até o título dela, né, o golpismo, agora é que o golpismo, que golpe, gente, pelo amor de Deus, não é uma narrativa, é a verdade dos fatos. É muito fácil averiguar isso, né? Não teve tentativa de golpe algum, e vários fatores, e estou falando de novo, enquadramento na lei, a lei lá do 359, do artigo penal, que entrou no lugar da Lei de Segurança Nacional, ela é muito clara nesse sentido, de que precisa ter a tentativa, precisa vir com grave violência. E é por isso que o ministro Alexandre de Moraes, insanamente, sempre sustentou a tese de armado, grupo armado. Cadê essas armas? Onde estão nos autos essas armas? Então, você vai tirando elementos que qualquer pessoa que seja um pouquinho decente intelectualmente e com os seus eleitores deveria passar essas verdades, porque a história nos diz, aí o processo histórico maravilhoso, é onde eu fico um pouquinho mais em paz, que ditadores sempre têm um final péssimo, e a verdade vem, porque a gente sabe que a verdade é reta, a verdade é um negócio chato, então a verdade virá. E os jornalistas que coadunaram com esse estado de coisas no Brasil e com a condenação de homens honrados, olha a quantidade de gente que honrada que foi condenada, e gente inocente, gente que não estava nem no ato ali do 8 de janeiro, ou gente como Clesão, que entrou para se proteger, tem imagens dele, vídeo dele conversando com policiais completamente na boa ali. O que aquele homem fez para morrer sobre a tutela do Estado? Então, essas perguntas agora também estão surgindo. Olha a injustiça com o Clesão. A OEA realmente agora acordou e falou: ó, isso aqui, hein? Ai, ai, ai. Só que, assim, justiça tardia não é justiça. E no caso do Clesão, é injustiça perpétua. Né? Então, quando a gente fala de prisão perpétua no Brasil, temos aí, a família do Clesão está preso a uma decisão inconsequente de um juiz que é comprometido somente com a própria cabeça dele, que
condicionou a família perpetuamente não ter o provedor, né, por ali vivo, e a condição de saúde que ele tinha era totalmente tratável, né? Então, é muito grave, a gente precisa relembrar as coisas, PH, porque o tanto de injustiça é enorme. Hoje, eu acabei de dizer, hoje teve essa com o Heleno, mas também teve do ministro Alexandre de Moraes ignorar a condição de saúde do Bolsonaro. E, olha, a mídia, essa mídia militante, chapa branca, vem noticiar como se fosse novidade. Olha, o ministro Alexandre de Moraes deixou a Laurinha 30 minutos com a Michelle na quinta-feira. Uau! Ele sempre disse isso, que ele deixaria as visitas de terça a quinta-feira. Não existe novidade nisso. Por 30 minutos. E acabou. Os filhos do Bolsonaro não têm notícias do pai, desde aquela crise que ele teve de soluços. O homem foi presidente do Brasil, querendo o ministro Alexandre de Moraes ou não. É respeito ao cargo, respeito à história, respeito que ele está vivo. E ele é a maior liderança também, gostando ou não, né? Ele é a maior liderança política no Brasil. Ele engole o Lula. E todo mundo sabe que isso tem a ver com a eleição, porque esses jornalistas estão falando, olha, mas vamos esperar, né? Então, vamos esperar aí o Bolsonaro passar o bastão para alguém do Centrão, que aí a gente fica bem tranquilo que ele não vai participar mesmo. Então, são bem canalhas, porque se vendem, não estou nem falando que por dinheiro, mas por situações para se manter no emprego. E nós aqui, por outro lado, a gente sofre o risco o tempo inteiro de ser denunciado, ser colocado no inquérito ilegal, de ter as redes sociais bloqueadas, de ter que fugir do Brasil, porque a gente insiste, e não é por dinheiro, é o contrário, a gente paga o preço de verdade, porque a gente insiste que a justiça prevalecerá no Brasil, e que a gente tem um povo maravilhoso, a gente não merece virar uma ditadura completa, mas eu acho que isso já é tarde, né, PH? O rumo do Brasil está bem triste e só tem uma solução, as pessoas acordarem verdadeiramente.